coração tem vibrado neste período, neste tempo, por algo que se chama discipulado. Eu, durante uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, eu fui discipulado por um grupo de pastores lá no Espírito Santo. A gente se reunia a cada 15 dias para prestar contas. Eu também tive o privilégio de ser, de uma certa forma, discipulado pelo pastor Edson Queiroz. De vez em quando ele me ligava e a gente tinha que prestar contas. E prestar conta não é assim uma coisa banal. Prestar conta significa o que é que eu estou fazendo com aquilo que Deus tem me dado. Discipulado envolve um pouco disso. Discipulado envolve andar mais junto. E eu particularmente sou assim apaixonado pela visão de discipulado individual. Eu acho que não dá para fazer discipulado assim coletivo. A gente prega coletivamente, Deus opera, mas é ali no dia a dia, caminhando junto um com o outro, que a gente vai aprendendo os princípios da palavra e vai aplicando na nossa vida. Então, amados, eu estou insistindo um pouquinho nisso. Essa vai ser a terceira ministração sobre discipulado. Se você pegar minhas 2 últimas ministrações, elas vão tratar desse tema. Mas a direção que o Senhor tem me dado, e a gente tem buscado isso em oração, é que durante esse mês de novembro, a gente vai trabalhar ainda discipulado. Então, o que é ser um discípulo de Cristo? Nós vamos trabalhar esse tema. Então, eu vou trabalhar um pouquinho nesse culto de hoje. No culto do dia 13, que é a ceia de manhã, nós vamos trabalhar também no discipulado. Na ceia à noite, o pastor Guilherme vai estar pregando, e provavelmente vai estar pregando em cima disso, porque a gente tem trabalhado esse tema juntos. E também, queridos, nós vamos, aí no dia 20, no dia 27, eu encerro trabalhando o tema do discipulado. Daqui a pouco você vai entender quais são os processos que eu vou utilizar. E eu vou procurar ser um pouco mais didático do que normalmente eu sou numa pregação, porque às vezes os irmãos repararam que de vez em quando eu ligo no 220 aqui e sai tudo, né? Mas eu quero ser um pouquinho mais pausado, porque quando a gente trabalha com discipulado, a gente trabalha com conceitos. E quando você trabalha com conceitos, se você não entende o conceito, você não entende o restante das coisas. Então a gente precisa trabalhar conceitos. Por quê? Porque uma vez que a gente entende o conceito, você vai poder pegar aquilo e depois desenvolver em cima daquilo que é feito. Então, o tema que eu quero ministrar com você hoje é a primeira parte de uma sequência de 4. Então, eu gostaria muito de desafiar você a vir no culto no próximo domingo. Eu sei que você virá porque é ceia, mas também vir no dia 20 e depois vir no dia 27. Eu gostaria que você não perdesse esta oportunidade de estarmos juntos no culto, porque quando nós estamos juntos, reunidos, queridos, eu posso passar isso de uma forma mais abrangente para você. Senão eu tenho que falar um pouco, aí quando eu chegar no próximo culto, vem uma outra parte que não estava no culto, e aí a pessoa que vier no próximo culto não vai entender esse conceito que eu trabalhei hoje, e ela vai ficar um pouquinho perdida. Então eu quero trabalhar isso com bastante espaço, para que você possa compreender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E no final de tudo você vai entender por que é importante nós trabalharmos discipulado na igreja. Você vai entender que grande parte dos problemas que nós temos que lidar no dia a dia, de relacionamento, estão na falha do discipulado. Grande parte das lutas que nós temos no nosso dia a dia, na família, estão relacionadas com a nossa falta de discipulado. Por que isso, queridos? Então, passando o primeiro slide ali, ele fala sobre a série que é Marcas do Discipulado. Depois você pode entrar amanhã lá no site da igreja, você vai ter todo o esboço da ministração, o PowerPoint da ministração. Eu não quero que você perca absolutamente nada, mas eu quero falar sobre marcas do discipulado nessa série de 4 mensagens para você. Marcas do discípulo de Jesus. Então grave essa palavra marca e grave essa palavra discípulo. Nós já falamos algumas vezes sobre o que é discípulo e o que é um religioso, mas eu quero que você grave essas 2 palavras. Marca do discípulo de Jesus. O segundo slide mostra assim, o que é ser um discípulo de Cristo. O que é ser um discípulo de Cristo? O que está envolvido em ser um discípulo de Cristo? Qual é o meu custo para ser um discípulo de Cristo? Qual é o meu benefício em ser um discípulo de Cristo? O que eu ganho ser um discípulo de Cristo? Para você entender tudo isso, só no dia 27. O ganho vem lá no dia 27. Hoje você vai ter algumas outras informações. Mas uma coisa que eu quero que você grave, que está no próximo slide, é o seguinte: um discípulo de Cristo, ele tem três
características básicas, essenciais. Se para qualquer uma dessas 3 coisas você dizer não, você não é um discípulo de Cristo. Você pode ser membro da igreja, pode estar rolado aqui na lista de membro da igreja, pode ter sido batizado pelo missionário Nilson Score, pode ter sido batizado por quem você queira ter imaginado, mas você não é um discípulo de Cristo, embora seja um crente. Isso choca um pouco, quando eu falo assim, para algumas pessoas, porque as pessoas têm ideia de que ser um discípulo de Cristo é entrar numa igreja, virar um crente, e simples, tá bom, está resolvido o problema. Mas não é assim. Um discípulo de Cristo tem 3 características que são essenciais. Qual é a primeira delas? Fiel. Primeira característica de um discípulo de Cristo é que ele é fiel. Fiel a quem? Ao pastor da igreja? Não, é fiel à palavra de Deus. Durante muitos anos, nós temos alguns crentes mais antigos de igreja, tem assim, quando ouvem falar a palavra discipulado, eles ficam com o cabelo arrepiado, de tanta coisa horrível que já ouve-se falou em nome de tal de discipulado. Chegou-se a um extremo, por exemplo, de um crente, para fazer compra no supermercado, tem que ligar para o seu líder para saber se podia comprar tinta para pintar o cabelo ou não. Olha, eu posso comprar um carro, eu posso vender? Se o líder falar que não pode, a pessoa não faz. Isso não é fidelidade, isso é manipulação. E a manipulação não tem lugar onde Deus opera, e aonde Deus opera não pode ter manipulação. Por isso que nós que queremos ser discípulos de Cristo, nós precisamos ser fiéis, mas não fiéis ao homem, fiéis à palavra de Deus. O homem pode errar e pode falhar, mas a palavra de Deus não falha, amém, queridos? Por que é que nós precisamos ensinar isso? Porque muita gente está fora da igreja hoje, porque foram enganadas por pessoas usando o nome de Deus. E nós precisamos aprender que a nossa fidelidade não está ligada a pessoas, está ligada a Deus. Isso não quer dizer que nós não somos fiéis com as pessoas, nós somos, mas somos fiéis com as pessoas, em primeiro lugar a Deus. Se nós esquecermos de a quem nós somos fiéis, nós perdemos o referencial de fidelidade. Segunda característica, um discípulo de Cristo é alguém ensinável. É alguém que está sempre pronto a aprender, é alguém que está sempre disposto a aprender mais, não importa se tem 20 anos de crente, 30 anos de crente, 40 anos de crente, porque não existe aposentadoria para crente, amém, amados? Nem esse negócio de crente tirar férias. Esse negócio de crente tirar férias é um negócio esquisito. Nós participamos um tempo atrás de uma igreja, numa comunidade, onde as pessoas diziam, não, esse mês eu estou de férias, eu não vou na igreja. Não existe isso, irmãos. Não existe estar de férias e não vou na igreja. Eu posso estar cansado para não ir na igreja, mas eu vou ficar em casa porque eu estou de férias, eu não vou à igreja? Não tem lógica isso. Uma pessoa ensinável é uma pessoa, irmãos, que você consegue passar conceitos para ela e ela aprende e põe em prática. A pessoa que não é ensinável, ela ouve e ela não pratica. E a palavra de Deus diz lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, que nós precisamos nos tornar praticantes e não apenas ouvintes. Quando nós somos apenas ouvintes, nós não praticamos. E quando nós não praticamos a palavra de Deus, nós vamos ver daqui a pouco, eu começo a ser incoerente com aquilo que eu falo, com aquilo que eu professo. E a terceira característica de um discípulo de Cristo é alguém disponível. Cristo sempre tem a prioridade na vida dessa pessoa. Se tiver alguma emergência e a pessoa tiver que escolher entre aquilo que Deus está falando e aquilo que qualquer outra coisa está falando, ele escolhe aquilo que Deus está falando. Entre a vontade pessoal dele ou a vontade de alguém que é o líder dele, ele escolhe a vontade de Deus, porque ele é disponível. Muita gente não é disponível. Muita gente falta e não é disponível e não dá a menor satisfação. Mas isso não é marca de um discípulo. O discípulo é alguém fiel, ensinável e alguém disponível, amém, amados? Isso é a base, isso é para todo mundo, todos nós. Se queremos ser discípulos de Cristo, precisamos ser, vamos lá, repetir junto, fiéis, ensináveis e disponíveis. Deus não usa uma pessoa que não seja disponível, meu irmão. Deus não usa uma pessoa que não seja fiel, e Deus não usará uma pessoa que não seja ensinável. E quanto mais você tem resistência para aprender, mais Deus tem que quebrar o vaso. Esse é o grande problema, que muitos crentes só vivem na prova,
Por quê? Porque eles demoram para aprender. Então, quanto mais demora para aprender, mais demora a prova para passar. É simples. E Deus deixa a prova acontecer, não tem problema nenhum. Uma outra característica, irmãos, que é muito importante, dentro dessa visão do discípulo de Cristo, é entender o que é uma marca de um discípulo. Eu vou pegar um pouquinho o conceito, quem estuda administração aí? Quem fez um pouquinho de administração? Isso. Eu vou pegar um pouquinho do conceito, isso vai parecer um pouco meio aula da universidade, mas não é. Porque tudo que nós ensinamos na universidade foram tirado da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos ensina todas essas coisas. Antes dos homens pensar em marketing e propaganda, Deus já tinha pensado nisso tudo. Então, uma das coisas importantes é entendermos o que é uma marca. Quando nós falamos que um discípulo tem uma marca, ou tem algumas marcas, o que é uma marca? Então, a marca é um ato ou um efeito de marcar. É alguma coisa que marca a minha vida. É algum traço que entra na minha vida e que nunca mais sai. Imagina que eu um dia tivesse caído e tivesse feito um corte aqui na minha testa. E esse corte, por melhor que ele pudesse ser trabalhado, ele ia sempre ficar marcado. Por que isso? Porque é uma marca. Alguma coisa aconteceu comigo que marcou a minha vida, marcou a minha maneira de ser, ou muda a minha maneira de ser. Então, a segunda característica de uma marca é que ela é um traço, um sinal, uma impressão deixada por algo ou por alguém. Quando Cristo entrou em sua vida, Ele marcou você. Ele marcou você em primeiro lugar para dizer que você é alguém especial e que você é filho dele, ou filho de Deus. Você é alguém especial no reino de Deus, então você tem uma marca. Mas Ele também vai te marcando a partir do momento em que você vai caminhando com Ele, e você vai vencendo as suas lutas e as suas adversidades. Cada luta, cada adversidade vai deixando marcas em nós. E essas marcas vão nos tornando, ou pelo menos tendem a nos tornar, mais parecidos com Cristo. O mais parecido possível com Cristo. No final da história, nós seremos todos exatamente igual Cristo é. Mas nós ainda não somos. Então Deus vai trabalhando conosco, vai fazendo a cirurgia que tem que ser feita, e nós vamos ficando marcados. E o que se espera de uma marca de um produto? Quando você compra a marca de um refrigerador, marca tal. Por que você compra daquela marca e não compra de uma outra marca? Porque você espera que aquela marca dê o resultado que aquela marca diz que dá. Você paga mais caro por um produto de uma outra marca porque você espera que aquela marca funcione. E que você não vai comprar e não vai chegar em casa e vai ter de sabor. Quando o Erasmo, por exemplo, que vende carro, alguém chega para ele e diz: ó, Erasmo, eu queria um carro que não dá problema de mecânica. Ele sabe qual carro que tem menos probabilidade por causa da marca. E ele vai dizer para você: olha, esse aqui custa mais caro, mas a marca dele tem essas e essas. Então, uma marca, existe uma característica essencial na marca. Em primeiro lugar, uma marca que se espera de uma marca é que ela seja exatamente o que ela diz que ela é. Coerência. O que se espera de um cristão é que ele seja exatamente o que ele diz que ele é. Um cristão que anda com Bíblia debaixo do braço, mas no dia a dia, o que ele fala, o que ele faz, é totalmente incoerente com aquilo que ele é, tem alguma coisa errada. A marca não pode estar errada, então o problema é o produto que foi fabricado. O produto está fora da especificação técnica, a marca não está errada. Uma outra característica é que uma marca, ela transfere valor a quem se relaciona com ela. Por que uma mulher vai na França e compra uma bolsa Louis Vuitton e paga uma fortuna por uma bolsa, se qualquer bolsa que você compra em qualquer lugar do mundo faz a mesma coisa? Porque a Louis Vuitton transfere para você um poder, uma capacidade que te abre portas. Existem lugares que você não pode ir com uma roupa qualquer. Por exemplo, o irmão lá, o irmão que é oficial do exército aí, tem solenidade que não pode ir com uma roupa qualquer. Não pode ir com a roupa de combate, tem que botar a roupa de gala. Para que botar uma roupa de gala? Não pode ir com a roupa de combate? Não pode. Não pode por quê? Porque quando você está usando aquela roupa, aquilo transfere para você um poder, uma autoridade que aquela roupa te dá. Por incrível que pareça. Então uma marca, ela transfere para alguém um poder, transfere para alguém uma autoridade. A marca de Cristo transfere para você uma marca. Quando você diz assim, eu sou um cristão, as pessoas vão pensar assim, eu vou pedir oração para ele, porque Cristo resolve. Porque na cabeça das pessoas, Cristo é bom, Cristo é o best, é o melhor. Então se eu sou um cristão, eu preciso fazer o quê? Aquilo que Jesus fazia.
Se eu carrego a marca de cristão, se espera que eu seja exatamente um cristão. Uma outra característica interessante de uma marca é que você espera que ela valha exatamente o preço que você pagou por ela. Quando você compra um produto mais caro, você espera que aquele produto mais caro realmente vale aquilo que você pagou. Por isso que a gente desconfia quando a esmola demais, né? Diz que até o santo desconfia. E é uma grande verdade. Então Jesus espera que eu e você também possamos valer o preço que foi pago por Ele na cruz do Calvário por nós. Ainda que nós não valhamos nada, e Ele pagou o preço que Ele pagou não foi um preço de nada. Jesus pagou um alto preço, e o preço foi tudo. Embora nós não valêssemos nada, Ele nos comprou, nos imprimiu a sua marca, para que nós pudéssemos valer alguma coisa, amém, queridos? E Ele pagou o maior preço que Ele poderia pagar pela nossa vida. Por isso Ele transferiu a marca dEle para a nossa vida. E talvez uma das coisas mais interessantes sobre uma marca é que ela reflita os valores do reino. Uma marca tem que transferir conceitos daquele que o fabricou. Quando você fabrica um produto, quando você pensa um símbolo para um produto, você está imaginando o que isso vai transferir para as pessoas. E você imagina que a partir daí as pessoas comecem a viver de acordo com aquilo que você está projetando para elas. Entendeu como é que uma marca é importante? E é exatamente isso que Jesus fez em mim e você, dando-nos a marca de cristão. Ele nos deu a marca de Cristo, Ele nos deu a marca de um cristão. Então, se eu e você somos marcados como cristãos, nós precisamos agora viver como cristãos. E aí eu coloquei aquela figurinha ali em cima ali. Se eu e você precisamos refletir os valores do reino, que valores que nós estamos refletindo? Ou seja, o que nós estamos reproduzindo nessa sociedade? O que nós estamos mostrando às pessoas que nos rodeiam? Essa é uma pergunta importante. Próximo slide ali vai mostrar uma coisa interessante, que é o rebanho de Cristo. O rebanho de Cristo é um pastor, Ele é o supremo pastor, e um único rebanho. E todo este rebanho, irmãos, ele precisa ter a mesma característica. Ele precisa ser exatamente igual àquilo que é planejado por Deus para que ele possa ser. Um dos grandes problemas nosso como igreja, e é por isso que a sociedade muitas vezes ela está fugindo um pouco desse ambiente, é porque muitas vezes nós não conseguimos ser aquilo que Jesus planejou para nós. E as pessoas quando olham para nós, é como olhassem para um produto, comprassem um produto, embora elas tenham na mente a marca e elas saibam de tudo sobre aquela marca, mas quando o produto que elas compraram falha, aquilo vai mexer no conceito da marca, porque aquilo vai dar uma experiência para aquelas pessoas, para dizer assim, olha, a propaganda é boa, mas o produto, eu acho que a propaganda era enganosa. Essa é uma das razões pelas quais tem crescido no Brasil nos últimos anos o número de religiões de contemplação, por exemplo, hinduísmo, budismo. Nos últimos 10 anos aumentou, quase que dobrou o número de pessoas que pertencem a essas religiões. Porque o ser humano tem uma sede dentro dele de coisas, ele tem uma sede de entender aquilo que é a sua vida. Ele tem uma sede de preencher o vazio do seu coração e da sua alma. Mas muitas vezes quando ele vai se relacionar com um cristão, nem sempre o cristão consegue ser aquilo que Cristo é. E aí na cabeça dele ele vai pensar assim, bom, Cristo eu sei o que é, Cristo é inquestionável, mas e esse cara? Esse cara é cristão, então alguma coisa está errada, ou Cristo está errado ou ele está errado. E quando ele olha para uma pessoa que está errada no meio de 1000, 1 em meio de 1000 é uma falha possível. E quando ele olha e vê tudo errado, e quando ele olha e vê todo o modo de vida que é errado. E sabe, irmãos, nós trabalhamos isso na escola bíblica hoje pela manhã. O que tem de pessoas errando e falhando porque não conhecem a palavra de Deus, elas não conseguem reproduzir os valores do reino de Deus. E nós não somos chamados a reproduzir os valores aqui dentro, nós somos chamados a reproduzir os valores do reino de Deus lá fora, na nossa casa, lá fora no nosso trabalho, no dia a dia, diante das dificuldades e dos problemas que nós temos que resolver.
É lá que nós estamos sendo avaliados e testados, e também muitos de nós reprovados pela sociedade. Porque as pessoas querem ver em nós a coerência, as pessoas querem ver em nós o padrão perfeito que é Cristo. Não adianta a gente dizer assim, mas eu sou imperfeito, você sabe, né? Elas dizem, mas então você está fazendo o que lá? Faz 10 anos que está na igreja e você continua imperfeito? Faz 10 anos que você mentia, continua mentindo? Faz 10 anos que você enganava, continua enganando? Não mudou nada na sua vida? Religião, a igreja que não muda as pessoas, irmão, ela vai levar as pessoas apenas a um processo religioso. Então, nas próximas 3 semanas, eu vou trabalhar com você esse tema aí, ó. Eu vou ministrar para você hoje, ande como Cristo. Se nós queremos ser discípulos de Cristo, o que se espera de um discípulo de Cristo, são 4 coisas importantes, e eu vou ministrar para você. Hoje é ande com Cristo, ou ande como Cristo. Não é andar com Cristo, é andar como Cristo. Segundo, ministrar na ceia domingo que vem, permaneça em Cristo. Terceiro, seja exclusivo de Cristo. Essa mensagem você vai ficar abalado. Deus vai falar muito com você nessa mensagem, da terceira mensagem aqui. Você vai entender como é que Deus lida comigo e com você, como é que Ele pensa e Ele imagina acerca do nosso relacionamento com Ele. E a quarta mensagem do dia 27 será: reproduza para Cristo. Eu já venho orando há uns 3 ou 4 meses para pregar essas mensagens, queridos. E eu tenho certeza que ela vai dar resultado em nome de Jesus, porque quando a palavra de Deus vem, a palavra de Deus vem para abençoar, a palavra de Deus vem para te fazer crescer, a palavra de Deus vem para fazer com que você ganhe um novo fôlego, para que você experimente o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus, amém? Então vamos à primeira mensagem das 4, andar como Jesus andou. Para ser um discípulo de Cristo, nós precisamos andar como Jesus andou. Não é andar com Jesus, é andar como Jesus andou. Uma diferença fundamental aí. Quem anda com Jesus pode andar alguns pedaços do caminho. Quem anda com Jesus pode andar quando é conveniente. Mas quem quer andar como Jesus andou, precisa trocar suas pernas. Precisa trocar o jeito de andar. Precisa mudar o jeito de proceder, porque nós somos chamados a reproduzir aquilo que Jesus fazia. Então o texto bíblico que o Senhor colocou no coração é 1 João capítulo 2, versículos 3 a 6. Para você não perder tempo, eu coloquei ali a ministração. Vamos ler todos juntos em nome de Jesus? Assim que você abrir a tua Bíblia, você vai comparando as versões. Vamos ler juntos? Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Olha que palavra, irmãos. Tremendo, né? Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Ninguém nada menos que Jesus dizendo isso a mim e a você nesta noite. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor, nesta hora nós ministramos a palavra. Não é a palavra de um homem, é a palavra do Senhor, a palavra da verdade. Tu conheces o coração de cada vida que está aqui presente. Tu conheces o coração deste homem, desta mulher. O Senhor conhece as inquietações da sua alma, os pensamentos. O Senhor conhece as perguntas que eles fizeram para o Senhor a noite de ontem na sua cama, ainda quando acordaram. O Senhor conhece, ó Deus, os questionamentos mais íntimos. E eu peço agora em nome de Jesus a tua direção, Espírito Santo, para ministrar a palavra não de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a tua direção, o teu cuidado, porque tu amas esse povo, Senhor.
E eu quero agora, em nome de Jesus, clamar a tua direção, o teu cuidado. Espírito Santo de Deus, me ajuda a transmitir essas preciosas verdades, porque de mim mesmo eu não consigo, mas com a tua ajuda, há uma graça poderosa para que essas verdades entrem em cada coração, e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Meus amados, nós vemos aqui, nesses versículos, algumas ordens importantes de Jesus para a nossa vida, e nós podemos pensar, queridos, que as nossas ordens, nós temos algumas coisas importantes. Nós somos chamados a andar como Jesus andou, ou seja, a palavra andar aqui não tem a ver com caminhar, mas tem a ver com reproduzir, imitar. A ideia é imitar exatamente o que Jesus fazia, como ele resolvia os problemas, como ele solucionava cada situação da sua vida. Como é que a gente pode saber como é que Cristo andou? Essa é uma pergunta interessante. Pastor, como é que eu sei como é que Cristo andou? Porque afinal de contas ele morreu faz mais de 2000 anos? Será que se eu assistir o filme do Mel Gibson eu aprendo? Pode até aprender alguma coisa, mas a maior revelação que existe sobre como Jesus andou é a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus e você vai entender como é que Cristo agia, como é que Cristo andou. Outra pergunta que as pessoas fazem muito: será que se Cristo vivesse hoje, com internet, televisão, Facebook, Instagram, mais um monte de coisa, será que Jesus ia fazer do mesmo jeito? Será que o proceder dele ao lidar com os problemas da vida ia ser a mesma coisa? Ou será que Jesus ia entrar na turma? Será que Jesus ia fazer uma concessão? Será que ele tomaria as mesmas decisões? Como é possível que nós humanos, que aqui é uma pergunta que muita gente diz: ah, pastor, mas Jesus era Deus, ele era 100% Deus, eu sou humano, pastor. Puxa vida, eu não tenho direito de errar, eu não tenho direito de falhar, eu não tenho direito de vez em quando pecar, eu não tenho direito disso, daquilo. Às vezes as pessoas fazem umas perguntas assim. Então como é que é possível a gente humano, ser humano, viver nessa terra e andar como Jesus andou? Que poder que capacitava Jesus para fazer o que ele fazia, responder como ele respondia, que pode hoje nos ajudar a fazer a mesma coisa? Então, se a palavra de Deus diz que nós devemos andar como ele andou, é porque é possível andar como ele andou, amém, queridos? É possível ou não? Sim ou não? Ih, mas está fraco, está pouco sim, hein? Acho que os irmãos estão duvidando se é possível ou não andar como Jesus andou. Nós vamos entender que é possível sim. O problema, queridos, é que para deixar e andar como Jesus andou, nós dependemos de algumas atitudes. Nós dependemos de mudar alguns paradigmas, alguns pensamentos na nossa mente, que nos impedem de andar como Jesus andou. Sabe por que a minha resposta diante de um problema não é igual a de Jesus? Porque ainda tem muito eu e menos de Jesus. Porque ainda tem muita coisa de mim operando e pouco de Jesus operando, por isso que eu não consigo. Então existe um segredo maravilhoso para que a gente possa ser como Jesus foi. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde nesta noite, é que para eu poder andar como Jesus andou, eu tenho que começar a olhar a Jesus como meu exemplo principal. Jesus é o exemplo supremo de como é possível andar no meio deste mundo, de como é possível responder às ansiedades da vida, aos problemas da vida, do jeito que Jesus resolveria. E como é que Jesus, e como é que ele andava, e como é que ele pode ser o meu exemplo? O que eu encontro na palavra de Deus que mostram que Jesus é o meu exemplo e eu posso tomar isso para a minha vida? E uma primeira característica de Jesus como meu exemplo é que eu preciso trazer para a minha vida uma coisa fundamental que ele tinha e que nós muitas vezes não temos. Jesus, ele tinha plena confiança no Pai. Essa era uma característica essencial de Jesus. Em nenhum momento Jesus entra em crise sobre o seu Pai. Em nenhum momento Jesus entra em crise se o Pai o ama ou se o Pai deixa de amar, se o Pai gosta mais ou gosta menos dele. Todas as vezes, irmãos, que nós depositamos a nossa confiança nas pessoas, você vai se frustrar com elas. Toda vez que você espera que alguém vá resolver o teu problema, você vai se frustrar com ela.
porque você está colocando uma confiança sobre alguém que também é falho. Por isso que muitos casamentos têm problemas, porque o homem coloca confiança na mulher, a mulher coloca a esperança, a confiança no homem, quando na verdade a nossa confiança tem que estar plena no Senhor, cheia do Senhor, amém, queridos? Essa é uma característica fundamental. Jesus tinha plena confiança no Pai. Ele sabia que o Pai o enviou à terra, ele sabia que ele ia ter que passar pelas lutas e adversidades da vida, ia ter que enfrentar Satanás no monte, ele sabia que ele ia ter que morrer pelos nossos pecados, ele sabia que ele ia ter que ser pregado naquela cruz, ele sabia que ele ia ter que ser colocado na sepultura, mas ele sabia que ao terceiro dia ele ressuscitaria e ele assentaria à direita de Deus Pai. Ele sabia disso. Nós muitas vezes não sabemos. E aí nós vamos encontrar na Bíblia uma história, por exemplo, de João Batista. João Batista um dia entra em crise e diz: Jesus, tu é mesmo o Cristo? E aí Jesus vai responder. E Jesus vai dizer: João, você está em crise, João. Você está numa crise tremenda, cara, você tem que sair dessa crise. Todas as vezes que nós permitimos que dúvidas a respeito de Deus ou a respeito de Jesus entrem na nossa mente, nós entramos em crise. E sabe o que a gente faz na hora da crise? Na hora da crise nós não corremos para Deus, nós corremos de Deus. Porque na hora da crise nós corremos para aquilo que os nossos olhos pensam que dá conforto. Nós corremos perto daquilo que a gente acha que é melhor. Mas a nossa visão é míope, a nossa visão é deturpada, ela não é correta. Então na hora da crise, na hora da adversidade, existe o melhor lugar para você estar, é debaixo do poder da mão do Senhor operando sobre a sua vida. Se você está passando por uma crise ou por alguma circunstância que você nunca passou na vida, que você nunca esperava, o melhor lugar para você estar é aos pés do Senhor, porque quanto mais perto do Senhor, quanto mais cheio do Senhor, mais confiança você tem naquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Nós muitas vezes entramos em crise, porque nós achamos que dependemos de A ou de B ou de C. Mas nós não dependemos de A ou B ou C, nós dependemos do Senhor. E se o Senhor estiver fazendo, e se Ele estiver operando, então tudo vai bem. E se Ele estiver fazendo e operando, então Ele sustenta, Ele guarda, Ele abençoa, Ele abre, Ele fecha, mas tudo está sob o controle dEle. Essa é uma grande dificuldade nossa. Uma outra coisa que nós podemos olhar para Jesus e ver como exemplo em nossa vida é amar. No Velho Testamento o padrão de amor é o quê? Ame o próximo como a ti mesmo, que já é uma dificuldade enorme. Você pega alguém mal amado, como é que vai amar o próximo como a ele mesmo, se ele é mal amado? Mas isso foi o Velho Testamento, porque no Novo Testamento o padrão de amor não é igual a eu me amo. Ame a sua esposa como você se ama. Aí quando Pedro vai dizer: maridos, amai a vossa esposa, ele não diz assim: amai a sua esposa como você se ama. Qual é o padrão de amor, queridos? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha o padrão de amor, que de amor é muito mais elevado no Novo Testamento. Então para eu poder amar como Jesus amou, só cheio de Jesus, meu irmão. Porque se tiver um pouquinho vazio, se tiver algum espaço para alguma coisa entrar, eu não vou conseguir amar como Jesus amou. Eu vou querer matar, eu vou querer destruir, eu vou querer passar o carro por cima. A raiva vai tomar conta, e eu não vou conseguir reagir como Jesus reagiria. Eu preciso estar cheio de Cristo para que eu consiga amar o próximo como Cristo amaria. Esse é o grande teste da nossa vida. E de vez em quando Deus coloca pessoas na nossa vida que a gente fala assim: Senhor, com tanta gente boa no mundo, foi esse que foi aparecer, Senhor? Aí Deus vai dizer: é o teu teste, você vai passar ou vai ser reprovado? Você vai passar no teste ou quer ser reprovado? Sabe, irmãos, essa área de relacionamento é tão sério que tem gente que fala assim: se fulano for para o céu, eu não quero ir. Você acha, irmão? A pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, se ela for para o céu, eu quero ir também, não quero saber. Você acha que pode isso? Tem gente que fala isso, fala essa besteira. Ah, se fulano for para o céu, eu não vou. Ah, eu quero saber disso nada. Eu preciso aprender a amar as pessoas, mas não é amar segundo o meu interesse, não é amar com os meus olhos, não é amar segundo eu me amo, é amar como Cristo ama essa pessoa. Amém, queridos?
Pastor, eu vou olhar para a pessoa, mas não consigo ver nada, mas Cristo vê. Cristo está vendo alguma coisa de bom nessa pessoa, e ainda que não tivesse nada, fosse 100% imprestável, ainda assim Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? O amor de Deus não é condicional, o amor de Deus é incondicional. Deus não ama você porque você tem uma oferta boa para dar. Deus não ama você porque você trabalha mais que o outro. Deus não ama você porque você dá menos trabalho que o outro. Deus ama você porque Ele resolveu amar, e ponto final. E o que Ele espera de mim e de você é que nós sejamos capazes de amar também o outro. Esse é o desafio da nossa vida. Efésios 5:2 está lá, é o grande desafio para a nossa vida: amar como Cristo amou. Uma outra característica que nós podemos levar Jesus como exemplo para a nossa vida é a pureza. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 5, nós vamos ver que Jesus viveu neste mundo, mas não pecou. E Jesus não pecou porque não podia pecar. Jesus não pecou porque Ele não quis se misturar com as coisas deste mundo. Foi uma decisão deliberada de Jesus, não foi porque Ele não teve oportunidade de pecar. Jesus teve várias oportunidades de pecar. 40 dias de jejum, diante de uma situação difícil, chega o diabo e diz: olha, você é o Filho de Deus, transforma esses pães em pedras e coma, essas pedras em pães e coma. Olha, você não é o poderoso, pula de cima do templo, olha, os anjos vão te dar, Deus vai dar ordem, os anjos virão, te levarão, faça isso. Você não é o grande? Observa como Jesus foi tentado em todas as formas possíveis e imaginárias. Ou você acha que nenhuma moça tentou chegar perto de Jesus e dar um abraço mais afetuoso nele? Você acha que alguém talvez não tentou fazer alguma coisa para que Jesus saísse do centro da vontade de Deus? Mas Jesus em nenhum momento pecou. E aquele que sem pecado subiu naquela cruz, tornou-se pecado para pagar os nossos pecados naquela cruz. Uma outra característica interessante que nós podemos olhar para Jesus é que Jesus foi alguém disposto ao sofrimento. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 21, a palavra do Senhor diz que Ele padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Nós não gostamos de padecer pelos outros, irmãos. Nós gostamos de ir na casa do outro quando tem festa, mas se for lá porque a pessoa ficou doente e vai ter que ficar uma semana na casa dela, aí vai só a irmã Marinês de Mambra e chama ela que ela vai. Eu não sei não, esse negócio de cuidar de gente doente não é comigo. Eu não sei, eu tenho medo de injeção, eu tenho medo de sangue, se eu ver uma gota de sangue eu caio. E tiver que levar no banheiro então, não, isso não é, chama a irmã Marinês de Mambra. Irmã, parabéns, viu, pelo exemplo da irmã. Eu estava falando disso ontem lá no hospital. Quando nós chegamos lá em Vitória, a Anice teve câncer de pele, nós tivemos que ir para o hospital, e nós não tínhamos membresia naquele momento ainda, nós estávamos começando o trabalho lá em Vitória, não tinha quem cuidasse da Anice, ela estava numa ala que eu não podia ficar lá para cuidar. Se tivesse uma Marinês de Mambro lá, os dias que ela ficou no hospital teria sido muito melhor. Entenderam, irmãos, como é que nós precisamos estar dispostos ao sofrimento? Muitos de nós só queremos o conforto, nós não queremos pagar o preço de sofrer, de servir ali na porta e receber os irmãos, de abrir o portão quando está chovendo, levar o guarda-chuva para os irmãos não se molharem, ou para as irmãs não se molharem. Nós procuramos sempre a zoninha de conforto, o lugarzinho de conforto, onde nós possamos ficar confortáveis. E tem crente que chega para mim e fala assim: pastor, deixa eu nesse cantinho aqui, mas esquece que eu existo, tá? Não quer sofrer. Pastor, vai ter que chegar mais cedo na igreja? Vai, irmão. 5 minutos, né, pastor? Não, irmão, meia hora. Pastor, chegar meia hora no culto? Pastor, você está doido? Você está doido? Irmãos, eu fui pregar numa igreja lá no Paraguai. O culto começava às 7h30. Os irmãos chegaram às 7h29 na igreja. 7h28 a igreja estava inteirinha apagada. Eu falei: pastor, tem gente nessa igreja aí? Tem membro aqui ou não? Não tem, daqui a pouco está tudo aí. Deu 7h, parece que eles estavam tudo na esquina esperando dar o horário para chegar na igreja. Aí deu o horário, chegou todo mundo lá, os músicos apressados. Imagina, gente, imagina. Os músicos nossos aqui, irmãos, eles chegam 5 horas da tarde. Quando você está pensando: será que hoje eu vou no culto?
Aí você sai de lá, olha assim, vê uma nuvem preta, ih, vai chover. Aí de vez em quando você escuta o barulho e fala, é um trovão, é um trovão. A gente fica doido para arrumar uma desculpa para não vir na igreja. Mas o pessoal do louvor tem que chegar às 5 horas da tarde. Certo, jovens? Amados, amém? E é uma bênção isso, irmãos. Quando o nosso culto começa, eles já estão às 2 horas aqui, cultuando ao Senhor. Eles não estão ensaiando, não estão fazendo uma preparação, estão cultuando, o culto já começou. Quando você está lá pensando na tua casa, se toma banho para vir para a igreja, eles já estão aqui cultuando ao Senhor. E você chega aqui, você quer que seja tudo 100%. E se não fizer 100%, olha lá, hein? Nós procuramos conforto. E Jesus nunca procurou conforto, Jesus procurava o sofrimento. Mas Ele não procurava o sofrimento para sofrer mais do que os outros. Jesus procurava o sofrimento para mostrar como é possível sair do sofrimento, como a graça de Deus alcança, como o poder de Deus opera, como Deus é maravilhoso para transformar cada situação da vida de uma pessoa. Porque todo mundo que sofria, mas entrava em contato com Jesus, a vida daquela pessoa era transformada. Em nenhum momento da Bíblia você vai encontrar uma pessoa que encontrou com Jesus e no dia seguinte ela estava pior do que no dia anterior porque encontrou com Jesus. Jesus procurava o sofrimento e sofria, pagava o preço de andar, de caminhar de aldeia em aldeia. Mas aonde ele passava, o bom perfume ficava. Aonde ele passava, o poder de Deus operava. Aonde ele passava, a vida era transformada. Está faltando isso em nós. E nós precisamos aprender a ser dispostos a sofrer. Jesus nos dá um outro exemplo maravilhoso na paciência e no suportar dos inimigos. Pastor, mas tem que enfrentar inimigo? Tem que enfrentar inimigo. O primeiro inimigo é Satanás, ele odeia você porque você existe. Quer você seja crente dessa igreja, que seja crente de uma outra igreja, não seja crente de coisa nenhuma, Satanás odeia você porque você é a joia da coroa da criação de Deus. Deus fez coisas grandes, tremendas e maravilhosas, mas o melhor que Deus fez é você. E Satanás detesta você só por causa disso. Por isso que a Bíblia diz em João 10:10 que ele vem só para roubar, matar e destruir. Ele não faz outra coisa a não ser roubar, matar e destruir. Se dependesse de Satanás, não tinha culto fúnebre. Não é porque as pessoas não iam morrer, é porque não ia sobrar nem resto para fazer culto. Ele passa o tempo todo odiando a sua vida, só porque você existe. Se você é alguém que está com Deus, você pode contra Ele. Se você é alguém que está longe de Deus, você não pode contra Ele. Nós temos inimigos para enfrentar. Um inimigo terrível são pessoas invejosas. Pessoas que invejam aquilo que Deus tem dado na sua vida, mas não querem pagar o preço de buscar aquilo que Deus tem para a sua vida. Pessoas que querem a bênção, mas não querem o Deus da bênção, são pessoas invejosas. E as invejosas vão tirar você da onde Deus te coloca, vão tentar de tudo fazer para derrubar a sua vida. Jesus nos dá um exemplo de suportar o inimigo, que muitas vezes são o nosso próprio eu. Quantas vezes nós mesmos, nosso ego joga contra nós? Esse é um grande inimigo que tem que ser vencido. Porque é o inimigo mais disfarçado que existe. Você não percebe quando o seu eu está saindo para fora. Você acha que é bonito o seu eu. E aí um dia Pedro tem uma experiência maravilhosa com Jesus. Jesus pergunta assim: Pedro, o que você diz que eu sou? E Pedro diz: Jesus, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fala: glória, aleluia, maravilha. Aí Jesus fala assim: Pedro, agora eu vou falar uma outra coisa para você. Eu vou ter que morrer na cruz do Calvário, cara. Vou ter que ir lá e ter uma cruz preparada para mim. E Pedro diz: não, Jesus, que isso? O senhor não vai não? O senhor é gente boa. E Jesus identifica da onde é que está vindo aquilo. Da onde é que está vindo aquele pensamento que está na mente de Pedro. E aí Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. O nosso eu dá lugar ao diabo. O nosso eu tem capacidade de nos enganar. Portanto, esse é o inimigo que tem que ser vencido. E Jesus aprendeu a vencer esse inimigo. Jesus aprendeu a vencer esse inimigo. Ele nos ensina como fazer isso. Uma outra característica de exemplo de Jesus que serve para a minha vida e para a sua é o sacrifício próprio. A palavra do Senhor diz em Filipenses 2, de 5 a 8, que embora ele fosse igual a Deus, não usurpou o lugar de Deus,
mas ele escolheu o caminho de servo, e se humilhou na forma de servo, e morreu, escolheu a morte de cruz, e foi fiel nessa morte até o fim. Sacrifício. Alguém tem que pagar a conta, eu pago a conta, eu vou lá, eu faço isso. E talvez uma outra característica que nós precisamos pegar de exemplo de Jesus, é em todo o tempo, em todas as nossas decisões, andar, imitar e reproduzir exatamente igual Jesus reproduziria. Faça sempre a pergunta diante de um problema: como é que Jesus resolveria esse problema? Como é que Jesus resolve essa questão? E aí você vai começar a compreender como é que a mente de Jesus opera sobre a nossa vida. A segunda parte: se eu e você queremos ser um discípulos de Jesus, nós precisamos aprender a obedecer a palavra. Um discípulo de Jesus é alguém que obedece a palavra de Deus. Significa andar na dependência do Pai, assim como Jesus fez. Jesus andava pela palavra que Deus falava. A palavra diz que nós precisamos amar o nosso irmão, então nós temos que amar o nosso irmão. Não é uma escolha, é um mandamento. Não é amar se eu quero amar, não é amar se me for conveniente, é um mandamento: amai-vos uns aos outros. E esses uns aos outros não são aqueles mais chegados, mais cheirosos, é amar uns aos outros todos. A palavra de Cristo deve ser obedecida, porque nós precisamos obedecer aquilo que nós ouvimos de Cristo. Irmãos, tem gente que entra em crise porque coloca questionamento na sua mente, para a qual não há resposta, e fica procurando chifre em cabeça de cavalo. E sabe, irmãos, uma coisa terrível que existe no mundo: quem procura chifre em cabeça de cavalo encontra. Não fica procurando chifre em cabeça de cavalo que você vai encontrar, e quando você encontrar, você vai ficar pior do que antes. Você vai ficar com mais problemas, com mais dúvidas. Mas quando você vai na palavra de Deus, quando você conhece a palavra de Deus, a palavra de Deus tira toda dúvida, a palavra de Deus te ilumina, a palavra de Deus esclarece o caminho, a palavra de Deus dá direção segura, a palavra de Deus opera sobre as nossas vidas, queridos. Tem gente que vive correndo atrás disso, atrás daquilo. Se tiver lá um profeta que revela não sei o que, a pessoa sai correndo daqui, corre para lá, atrás de revelações, quando a maior revelação que existe sobre Jesus está na sua palavra. Se você tem a palavra, você tem tudo. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, Colossenses 3:3. Em Cristo estão escondidos todos. Você não precisa participar de uma sociedade esotérica, você não precisa participar de uma sociedade de iniciação de alguma coisa, para você conhecer mais nenhum mistério, porque em Cristo Jesus está tudo perfeitamente revelado para a sua vida, querido. Não tem mais mistério, não existe mistério nenhum, é a grandeza de Deus revelada através de Jesus. A palavra de Deus precisa ser obedecida, a palavra de Cristo, porque quem busca a palavra recebe e vive na unção do Espírito Santo. E aqui tem uma coisa interessante, querido: não tente viver a vida cristã sem o Espírito Santo, você não vai conseguir. É humanamente impossível viver a vida cristã sem o Espírito Santo de Deus. Humanamente impossível. Você até vai bem em algumas coisas, mas você vai falhar. E sem o Espírito Santo de Deus não tem acerto, não tem conserto. Então não tente viver a vida cristã sem o Espírito Santo de Deus. Esse era o grande segredo de Jesus. Ele tinha um companheiro, um paracletos, aquele que operava através da vida dele. E esse princípio é tão interessante que Jesus, quando vai ao céu, ele diz: olha, ele chama os discípulos e diz: fiquem tranquilos, eu mandarei o Espírito para vocês. Eu mandarei o Consolador, ele virá e estará convosco para sempre, e este Consolador vos ensinará todas as coisas. O que eu preciso resolver hoje, pastor? Qual é a saída para o problema da minha vida? Não sei, pergunta para o Espírito Santo. Pergunta para ele, dobra o seu joelho no seu quarto, na sua cama: Espírito Santo, como é que eu resolvo este problema? E ele vai dizer para você como é que você resolve o problema. Ele é o Paracletos, é o Consolador, é aquele que está permanentemente conosco, é aquele que nos capacita a andar, é aquele que dá condições para que a gente possa andar.
Uma outra característica importante, irmãos, sobre a palavra de Cristo que deve ser obedecida, é porque a palavra nos guarda do pecado. Quanto mais cheio da palavra de Deus, mais nós vamos nos guardar da palavra. Nós não vamos permanecer no pecado, nós não vamos amar o mundo. A palavra do Senhor diz lá em João, no capítulo 3, versículo 1, que não ameis o mundo, porque no mundo não está Deus. Deus não está no mundo. As coisas deste mundo passarão, mas a palavra do Senhor não passa. E a palavra de Deus deve ser obedecida, porque quando nós somos cheios da palavra de Deus, ela nos purifica. E Jesus dá esse exemplo para nós também. A terceira e última parte, queridos, é que nós podemos andar como Cristo andou. E como é que Cristo andou? Essa é a grande pergunta lá do começo. Cristo andou constantemente olhando para o Pai. Se você começa a andar e você não tem um referencial seguro, você vai se perder. Você precisa colocar os olhos em Deus, no Pai. Ele é a bússola correta. Ele é o teu GPS que te vai levar ao caminho correto. É Ele quem vai te instruir por um caminho que você nunca andou e você vai ter condições de chegar. Essa era a característica de Jesus, andava o tempo todo olhando para o Pai. Jesus não olhava para o problema, olhava para o Pai. Jesus não olhava para o pecado, olhava para o Pai. Jesus não olhava para as situações da vida, olhava para o Pai. Olhe para Deus. Quando você olha para um problema, você valoriza o problema, mas quando você olha para Deus, você vê que o seu problema é pequeno, porque o seu Deus é grande, e para Ele não há impossíveis. O Senhor é poderoso em todo o tempo, Ele opera as maravilhas, queridos. Mas se nós ficamos olhando para o problema, nós não encontramos solução. Eu não sei se você sabia, mas as maiores descobertas científicas do mundo não foram descobertas quando as pessoas estavam fazendo pesquisa, estavam lá doidas, desesperadas, trabalhando 40, 50 horas por semana no laboratório. As maiores descobertas científicas do mundo foram feitas quando os homens estavam passeando, a mente fresca. Quando você olha para Cristo, quando você olha para Deus, você tem um referencial seguro, um referencial que não muda, alguém que vai te instruir na caminhada, que vai estar contigo em todo o tempo, e você vai ter a certeza de que você está caminhando pelo caminho certo. Você pode entrar por aquela porta, você não sabe aonde aquele caminho vai te levar, mas porque Deus está contigo, você tem paz, você tem alegria, você pode passar por qualquer circunstância, porque Deus está operando sobre a sua vida. Irmãos, não desgrude o olhar do Senhor por nenhum momento da sua vida. Não ache você que alguém pode ser mais instruído do que Deus. Não ache você que alguém pode estar fazendo alguma outra coisa. Irmão, olhe para o Senhor. Ele é a sua bússola segura. Ele é aquele que vai te sustentar no meio de qualquer adversidade que possa vir. Jesus nunca prometeu para as pessoas que elas não teriam aflições. Jesus nunca prometeu para as pessoas que a vida delas seria um mar de rosa, mas Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, quando vocês passarem pelo fogo, quando vocês passarem pelas águas, qualquer momento eu estarei convosco. Essa é a promessa do Senhor. Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, vocês também vencerão. Como é que a gente pode andar como Cristo andou? Olhando constantemente para o Pai, em plena submissão à vontade de Deus. Aqui há uma coisa terrível, nós precisamos aprender a ser submissos à vontade de Deus. Se alguém quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E aí é o grande teste nosso, porque nós não queremos pegar a nossa cruz. Lá no seminário a gente brincava, dizia assim: olha, na minha igreja nós vamos ter vários tipos de cruz. Vai ter umas cruzes de mármore, vai ter cruz de ouro, porque alguém quer pagar para ter uma cruz bonita, né? Tem sempre alguém que paga para ter uma cruz bonita. Vai ter cruz de madeira, mas vai ter cruz de isopor também, porque tem uns que querem levar a cruz leve. É a sua cruz, meu irmão, não é a cruz do outro. A gente acha que o problema do outro é mais fácil de resolver do que o nosso. A gente acha que Deus resolve o problema de todo mundo, menos o nosso. Puxa vida, faz 6 meses que não tem milagre na minha vida. Só de você estar vivo já é um milagre. Ou você acha que Deus não está fazendo milagre na sua vida?
Nós precisamos, irmãos, aprender que há momentos na nossa vida que nós vamos ter que carregar a mesma nossa cruz. Não dá para deixar a cruz do lado, não dá para pegar do outro que talvez pareça aos nossos olhos mais fácil. Nós precisamos assumir aquilo que nós temos que assumir. É a minha cruz, é o meu papel, é aquilo que Deus tem para a minha vida neste tempo. Quer resolver o problema no casamento? Assuma a sua cruz. Quer resolver o problema profissional? Assuma a sua cruz. Quer resolver o problema na vida qualquer? Assuma a sua cruz. Não é sumir com a cruz, é assuma a cruz. Assuma a cruz. Porque tem gente que some com a cruz, né? Esconde, bem escondidinho. Ninguém acha a cruz dela. Uma outra característica de Jesus que nos capacita a andar como Cristo andou, em oração permanente, queridos. O tempo todo Jesus estava ligado no céu. Jesus estava andando, caminhando, mas estava sensível à oração, estava falando com o Pai, estava recebendo do Pai. Nós às vezes oramos quando estamos na igreja, oramos quando estamos perto de um bom prato de comida, mas se for um pratinho qualquer a gente não ora não, porque daí é pouca coisa. Nós precisamos aprender a orar, com o pratinho de comida, que às vezes vai ter só uma saladinha, um tomatinho, que é o último tomate, e temos que aprender a orar nas coisas boas também, como aquele churrasco maravilhoso que o irmão Edson fez para nós quinta-feira. Os homens que não vieram perderam um churrascão de primeira, ó. Nós temos que aprender a orar o tempo todo. Eu estou trabalhando, atendendo um cliente, orando. Eu estou lidando com um problema, orando. Eu estou viajando, orando. Eu estou passeando, orando. Por que nós temos essa ideia de que nós só oramos quando estamos na igreja? Olha, eu vou na igreja orar. Você não vem na igreja orar, você tem que orar. Orar você ora em qualquer lugar, você não vem aqui na igreja para orar. Deus não precisa de você aqui para orar. Deus precisa que você ore. E o que é orar, pastor? Tem que decorar alguma coisa? Não, orar é falar com o Pai, só isso. Não precisa marcar hora, não precisa fazer nada, marca, só fala. Abre a sua boca e começa a falar. A gente às vezes perde noite de sono, fica lá rolando na cama, que nem um doido. Por que não dobra o joelho e não fala com o Pai? Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Lance sobre Ele a sua ansiedade. Você tem um Deus que é sensível, não é um Deus insensível. Você tem um Deus que se importa com a sua vida. Você tem um Deus que está participando da sua vida. Você tem um Deus que quer o melhor para a sua vida. Então lance sobre Ele a sua ansiedade. Tudo o que você quer falar para alguém, que você sabe que se falar, a pessoa vai ficar magoada, fala com Deus. Fala com Deus. Deus vai saber tratar o problema, irmão. Deus vai entrar na providência, Deus vai trabalhar na circunstância. E sabe qual é a grande vantagem de nós orarmos? A palavra do Senhor, desse texto, que eu não me lembro agora onde está na Bíblia, mas está lá no Novo Testamento. Ele diz assim que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E a segunda parte, depois o outro versículo seguinte vai dizer, e a resposta de Deus será a paz de Cristo, a paz de Deus, que encherá os nossos corações, para que nós não venhamos a pecar. O resultado imediato, irmão, de uma oração, é você receber aquela paz imensa de Deus, que é algo tremendo, é algo maravilhoso, que o mundo não conhece, mas está à minha e à sua disposição. Experimente fazer isso. Eu não sei se você sabe, eu não fiz a conta, mas 1/4 dos capítulos dos evangelhos dizem respeito à oração, como Jesus orava, como Ele lidava com a oração no dia a dia. Penúltimo aqui, Jesus andava também procurando pecadores perdidos. Jesus não perdia a oportunidade, ao entrar em contato com pecadores, de falar do reino de Deus. Então, se eu e você queremos andar como Jesus andou, nós precisamos falar do reino de Deus, buscando pecadores perdidos. Por último, eu coloquei aquele quadrinho ali. A palavra de Deus era o seu alimento diário. O que sustentava Jesus não era a sua deidade, não era o fato dele ser Deus. O que sustentava Jesus nessa terra era a palavra de Deus. Diariamente ele comia da palavra de Deus, ele se alimentava da palavra de Deus.
Isso faz uma diferença muito grande na minha e na sua vida. Então, se você olhar constantemente para o Pai, se você andar em plena submissão à vontade de Deus, se você viver orando permanentemente, se você viver buscando pecadores, e se você se alimentar da palavra de Deus, você consegue andar como Jesus andou. A nossa falha em andar é porque nós não fazemos essas coisas. Deixamos de olhar para Deus como referencial, não somos submissos à vontade de Deus, não oramos permanentemente, não falamos do amor de Deus para os pecadores que estão desesperados indo para o inferno. Morrem 50 milhões de pessoas por hora no mundo. 50 milhões de pessoas morrem por hora no mundo. Jesus é o alimento diário, querido. Ele é aquele que nos sustenta, é aquele que nos dirige, é aquele que opera sobre as nossas vidas. Por isso eu quero convidar você a adorar o Senhor nesta hora. Pedir para o Ministério do Louvor preparar uma música, e essa música fala disso, que foi pago um alto preço. Próximo slide ali, para terminar, passa para mim, Marina. Só para encerrar ali, Cristo deve ser o nosso exemplo, a palavra de Cristo deve ser obedecida e podemos andar como Cristo andou. E eu quero deixar duas frases para você. A primeira frase é uma frase de Billy Graham, que ele diz assim: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Mas a frase que eu quero que você guarde deste final de semana, passa para mim, Marina, o próximo. É uma frase que o Billy Graham gostava de usar, que é uma grande verdade. Diz assim: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. As pessoas estão cansadas de blá blá blá, conversa fiada. As pessoas querem ver em nós a marca de Cristo de verdade. Ou é verdadeiro ou não é. Não importa onde é feito, a marca de Cristo tem que prevalecer sobre a nossa vida. Jesus pagou um alto preço para que nós não fôssemos um produto de terceira categoria. Jesus pagou um alto preço para que nós não fôssemos um qualquer. Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos ser aquilo que Ele projetou-nos para ser. Nós não fomos criados para a desgraça, nós não fomos criados para Satanás nos levar para o inferno, nós não fomos criados para morrer e viver uma vida miserável neste mundo. A Bíblia diz que nós fomos criados para a glória de Deus. E glória de Deus não é quando chegarmos na glória, porque lá é glória. Nós fomos criados para a glória de Deus também aqui na terra, porque o reino de Deus já veio e já está entre nós. E o reino de Deus é o Filho unigênito do Pai. É o reino de Deus entre nós que já está presente, o reino de Deus que já está inaugurado, o reino de Deus do qual nós somos cidadãos, o reino de Deus do qual nós somos comprados, transportados. Ele nos tirou da potestade do pecado que operava sobre nós, nos tirou do lamaçal do pecado e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, se nós somos deste reino, nós precisamos viver como alguém que é deste reino. E alguém que é deste reino anda como Jesus andou. Alguém que é deste reino não vai andar diferente de como Jesus andou, vai andar exatamente igual Jesus andou. É isso que Jesus espera de nós, e é exatamente isso que este mundo perdido que está indo para o inferno espera de mim e de você. E se nós falharmos em andar como Jesus andou, essas pessoas não vão poder ver Jesus através das nossas vidas.
E se elas não virem Jesus através das nossas vidas, algumas delas irão para o inferno, e a culpa não será delas, será nossa, porque nós tivemos a oportunidade de impactar a vida dessas pessoas com a nossa forma de ser, com aquilo que Jesus tem nos transformado, e nós falhamos naquilo que nós fomos impactados. Você não é um produto qualquer, meu irmão. Você não é um produto sem valor. Você não é uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa especial diante de Deus. Tudo que você fizer, tudo que você falar, tudo que você pensar, deve refletir Jesus em sua vida, para que Ele receba a glória, o louvor, a honra e a adoração. E mais vidas reconheçam que só o Senhor é Deus, reconheçam que Jesus é o Cristo, o Salvador de toda a humanidade, aquele que é a porta, o caminho vivo, para onde as pessoas podem entrar e encontrar segurança e pastagem, e experimentar o destino na glória em Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém? Quero convidar você a ficar em pé em nome do Senhor. Senhor, nós reconhecemos, ó Deus, que ser um discípulo de Cristo é um chamado nobre, não é um chamado qualquer, não é participar de uma religião, não é ser frequentador de um endereço de igreja, muito menos mudar algumas coisas que nos são convenientes. Ser um discípulo de Cristo envolve abrir mão completamente do nosso jeito de ser, para viver exatamente como Jesus, o nosso irmão primogênito, o filho amado do Senhor, agiu. Nós reconhecemos que não é fácil, porque muitas vezes nós permitimos que o nosso eu pule na frente,
Muitas vezes nós permitimos que alguma coisa, nós reajamos de acordo com a nossa vontade, a nossa direção, o nosso temperamento. Sabe, Deus, muitas vezes nós nos conformamos com o nosso temperamento. Muitas vezes nós dizemos assim: eu sou assim mesmo, se o Senhor quiser me aceitar, tá bom, se alguém quiser me aceitar, tá bom. Mas o Senhor se manifestou para nos dar liberdade, para nos dar vida em abundância. O Senhor nos se manifestou para que nós pudéssemos experimentar o poder do Senhor que transforma. Nós te louvamos porque realmente o Senhor tem transformado. Nós te louvamos porque o Senhor nos tirou lá dos nossos pecados, onde nós estávamos presos completamente. Nós estávamos no lamaçal do pecado, e o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas nós reconhecemos que nós muitas vezes falhamos em andar como Cristo andou. E nesta noite, Senhor, nós queremos assumir um compromisso de andar exatamente como Cristo andou. Ele andava olhando para o Senhor. O Senhor era o referencial da vida dele. Ele andava em submissão ao Senhor. Não importava a vontade dele, mas a sua vontade. Muitas vezes, Senhor, nós teimamos. Muitas vezes nós teimamos conosco mesmos, teimamos com o Senhor. Mas nós queremos ser submissos à sua vontade. Jesus também andava neste mundo. E apesar de neste mundo ter pecado, Jesus não pecava. Embora fosse um homem, como qualquer um de nós, não pecou. E através do Espírito Santo de Deus que opera sobre nós, também nos dá a capacidade de não pecar, de dizer não ao pecado. E mesmo se pecarmos, o Senhor é aquele que nos levanta, nos sustenta e nos traz de volta. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que anda como o Senhor anda, não permanece no pecado. Portanto, se há alguém aqui no nosso meio, Senhor, que por qualquer motivo ou circunstância tem pecado nesses dias, eu espero, Senhor, que o Senhor esteja ouvindo nesta hora a oração desta pessoa, dizendo: Senhor, eu falhei. Eu não consegui fazer o que o Senhor esperava de mim. Eu não consegui andar e reagir como Jesus andou e como Jesus reagiu. Mas a boa notícia é que o Cristo vivo, aquele que era perfeito e é perfeito, Ele não olha para a sua imperfeição e te joga, mas Ele olha para a tua imperfeição e diz: filho, se você quer andar, se você quer corrigir, eu sou aquele que te dá uma oportunidade. Eu sou aquele que te chama para caminhar mais uma milha. Eu sou aquele que te chama para andar, para mover segundo a vontade do Pai Celestial que está operando sobre a sua vida. Vida cristã, querido, não é uma vida de tentativas e erros. Não é uma vida onde você tenta e de vez em quando consegue. Vida cristã é uma vida de dependência do Senhor. Senhor, nesta noite, Pai, vai tocando em cada coração que aqui está. Que nós possamos sair daqui nesta noite com o nosso coração ardendo para viver como Jesus viveu, para andar como Ele andou, para reproduzir aquilo que Jesus reproduziu, para que nós possamos experimentar tudo aquilo que Jesus experimentou em meio a este mundo. E aí sim, Senhor, nós poderemos ser chamados discípulos de Cristo. Aí então, Senhor, nós não precisaremos nos esconder a marca. Nós não precisaremos fingir que a marca não existe, porque ela será coerente com aquilo que nós somos. Opera, Senhor, nesta noite sobre o teu povo, Pai. O Senhor conhece pessoas deste lugar, cujas mentes estão divididas, cujo coração está dividido, Senhor. E eu clamo agora em nome de Jesus, para que a tua presença, o teu mover, o teu agir, fale poderosamente sobre cada uma delas. E elas experimentem aquilo que o Senhor tem de melhor, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa, que nos dá o que nós não merecemos. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor, que não nos dá o que nós merecemos. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus grande e maravilhoso,
Por isso opera, Senhor, que essa semana que entra agora seja uma semana em que nós vamos celebrar cada vitória, cada conquista, Senhor, porque em todos os dias dessa semana nós teremos a oportunidade de mostrar a marca de Cristo sobre nós, e não seremos reprovados, mas seremos aprovados, para que nós possamos ouvir no último dia a frase que nós mais ansiamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, a possuir a herança que já vos está preparada. Nós te louvamos e te exaltamos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome nesta noite, porque tu és grande e maravilhoso. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Opera sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Pastor Nélio, em nome de Jesus, vem encerrar o culto. Oremos, irmãos. Pai Santo, muito obrigado, Deus, Senhor, porque mais uma vez o Senhor tem falado conosco, tem nos abençoado, porque quando a Tua palavra chega aos nossos corações, ó Deus, certamente ela faz morada ali e faz as transformações que são necessárias. Nos abençoa, Senhor Deus, para que reproduzamos, Senhor Deus, tudo aquilo que nós temos aprendido, Senhor Deus, através da Tua palavra, através do Teu exemplo, Senhor Jesus, e assim nós possamos contribuir com a expansão do Teu reino, ó Deus, que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Teu amor, Senhor Deus, pelo Teu perdão, pela salvação, ó Pai. E agora, ao encerrarmos esse culto, nós pedimos, ó Pai, que o Teu amor, Senhor, o amor do eterno Pai, a graça de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador, e as consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Amém. Vamos em paz, irmãos. Amém.